De volta aqui, jovens, eu decidi fazer logo a derivada demonstrar logo a derivada da tangente antes de demonstrar o limite trigonométrico fundamental. Bom, eu gostaria de lembrar que a secante, a gente não falou ainda, vai ter que falar, secante é 1 sobre o cosseno de x, né? Assim como a cossecante é 1 sobre o seno, é o recíproco do seno, né? O inverso aqui do número, né? Também a cotangente é a inversa da tangente, e aí por aí vai. A gente vai falar isso em outro momento. O que eu quero aqui nesse vídeo, o objetivo é demonstrar a derivada da tangente. Derivada da tangente, eu vou dar o resultado e depois eu demonstro. Derivada da tangente é igual a secante ao quadrado. Por isso que eu comecei falando da secante, tá bom? A secante é 1 sobre o cosseno, tá? Isso a gente aprende lá nos níveis básicos, né? no ensino médio. Muito bem. No vídeo anterior eu demonstrei o seno, demonstrei a derivada do seno usando a definição de derivada. Poderíamos também fazer da mesma forma aqui, mas a gente tem a opção, já que eu sei que a tangente, veja bem, eu sei que a tangente de x é igual a seno sobre cosseno, então eu posso optar por outro caminho, posso optar por derivar aqui, ao invés de derivar a tangente, derivar seno sobre cosseno, que eu já conheço a derivada do seno, que é o cosseno, e conheço a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, eu sei derivar o quociente, então não precisa mais ir para aquela definição de limite que é chata, para a maioria das pessoas é complicado, tem que fazer truques, né? Tem que arrumar as coisas, e aqui é mais direto, é só usar uma regra, né? Então vamos fazer pela regra do quociente, tá bom? Então vamos lá. O exercício é, dada a função tangente de x, que é igual a seno sobre cosseno, eu quero encontrar a derivada. Se tudo der certo, nós vamos chegar a isso aqui, né? A derivada da tangente, que você já deve também catalogar, né? É secante ao quadrado. Muito bem, eu tenho um quociente. Como é que é a derivada do quociente? Deixa eu colocar um vermelho aqui para ficar mais legal. Derivada do quociente. Derivada do quociente. Então, derivada da primeira, aí você vai lá naquela nossa aulinha e lembra que é derivada da primeira vezes a segunda, né? Aqui em cima. Então, derivada da primeira, eu vou escrever. Derivada da primeira, que é o seno, vezes a segunda, que é o cosseno, menos a primeira, que é o seno, vezes a derivada da segunda, que é o cosseno. Derivada da segunda, tá bom? Estou expressando derivada pela linha. Sobre o quadrado do denominador, o quadrado da segunda. Então, apliquei a regra do quociente. A derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre o quadrado da segunda. Agora é só desenvolver, uma vez que você já conhece essas derivadas, né? É só aplicar as derivadas. Derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno, que vai multiplicar menos por menos mais aqui, né? Então, continuando, a derivada é no numerador. Derivada do seno é o cosseno. Cosseno multiplicado por cosseno, cosseno ao quadrado, tá bom? Aqui, derivada do cosseno é menos seno. Aí, menos seno vezes menos seno vai dar mais seno ao quadrado, sobre cosseno ao quadrado. Ora, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, relação fundamental da trigonometria. De novo, nós usamos no vídeo passado, veja como é importante. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Mas o que é 1 sobre cosseno ao quadrado? Eu iniciei essa aula, esse vídeo, dizendo que 1 sobre cosseno ao quadrado é igual a secante. Então, 1 sobre cosseno é secante. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Secante ao quadrado. Portanto, derivada da tangente é igual a secante ao quadrado, tá bom? Derivada da tangente, nós usamos a regra do quociente e chegamos a
secante ao quadrado. Da mesma forma, você pode também demonstrar a derivada da secante. Vamos fazer isso aqui logo. Tem espaço, tem tempo. Se eu quisesse a derivada da secante agora. Secante. Isso aqui é um exercício, aqui outro exercício. Derivada da secante, que eu sei que é 1 sobre o cosseno. 1 sobre o cosseno. 1 sobre o cosseno. Então, eu vou derivar usando a regra do quociente. Vai dar o quê? Derivada da primeira, derivada da constante é zero, né? Então, eu vou colocar aqui, derivada da primeira, derivada de 1, 0, vezes a segunda, menos a primeira, que é 1, vezes a derivada da segunda, que é menos seno. Tá bom? Derivada da primeira, 0, vezes a segunda, que é o cosseno, menos a derivada a primeira, que é 1, vezes a derivada da segunda, que é menos seno, sobre cosseno ao quadrado de x. Daí você vai ter, aqui deu 0, né? Esse pedacinho aqui é 0. Fica menos por menos dá mais. Seno sobre cosseno ao quadrado. Então, eu vou escrever assim, ó. Seno sobre cosseno ao quadrado, vou escrever 1 sobre cosseno vezes seno sobre cosseno, tá bom? Então, eu escrevi seno sobre cosseno ao quadrado de maneira conveniente. Por quê? 1 sobre cosseno é secante. Esse aqui é secante. 1 sobre cosseno é secante. Esse é secante, né? E seno sobre cosseno é tangente. Ó. Seno sobre cosseno é tangente. Isso aqui é tangente. Portanto, a derivada da secante é o produto da secante pela tangente. Aí você já pode catalogar também. Derivada da função secante é secante vezes a tangente. Agora não precisa mais nem perguntar por quê, porque já está demonstrado, né? Derivada da secante é secante vezes tangente. Da mesma forma, você pode demonstrar a derivada do cossecante e a derivada da cotangente, que é 1 sobre tangente, tá bom? Ok, fiquem com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.